O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permaneça de pé um instantezinho, erga seus braços e cante o refrão do salmo. Se coloque nessa condição de quem grita, de quem hoje precisa gritar e sabe a quem gritar. Não é gritar por gritar. Bartimeu, quando ele ouve, porque ele era cego, dizer que um tal de Jesus Cristo estava passando por ali, por Jericó, ele não teve receio de gritar. Até queriam impedir Bartimeu de gritar. Alguns chegaram perto dele e disseram: cala a boca, você está chamando a atenção, para com isso. E a palavra diz que quanto mais eles impediam Bartimeu de gritar, mais Bartimeu gritava. Talvez alguns estejam nesta condição de Bartimeu, querendo chamar a atenção de Jesus, porque como ele era cego, não ia conseguir chegar até ele, a não ser sendo auxiliado. Mas ele tinha a voz para gritar. Ele não conseguia ver, mas ele sabia que ele podia gritar. Ele usou desse recurso que ele tinha, que era gritar. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Olha, e hoje a primeira leitura é extraordinária. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo, e de falar ao povo. E continua. E o Salmo vai nos ajudar a entender esse fato, porque vem antes deste acontecimento. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Amém? Amém. Então erga seus braços. Eu estou alimentando a sua fé nesse momento. Este infeliz, vai, cante. Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Vai de novo. Este infeliz gritou a Deus.
Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Feche seus olhos, permaneça com seus braços erguidos. Pensa na realidade que te aprisiona. Olha que bonito. Ninguém consegue aprisionar a palavra de Deus. Houve uma tentativa dos sacerdotes, sumo sacerdote e do seu partido, dos saduceus, de aprisionar a palavra. A única forma que eles encontraram de aprisionar a palavra era aprisionando os apóstolos. Mas ninguém aprisiona a palavra. Quando Deus quer declarar, Ele declara: faça-se. Faça-se, cala-te, sai dele, silêncio. São ordens ditas pela boca do Senhor, pela boca do ressuscitado. Veja seus olhos, pensa qual é a realidade que você quer gritar. Talvez a pessoa esteja agora numa fase terminal. Você já não tem mais a quem recorrer, mas há uma força de ressurreição pairando no planeta. Jesus está vivo, Jesus vive, Jesus vive. A primeira leitura vai girar em torno desse mistério da ressurreição. Era a grande proclamação dos apóstolos: Ele vive, Ele vive, Ele vive. E essa precisa ser a nossa certeza como igreja católica. Ele vive, Ele vive. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele passeia nesse santuário, Ele passeia aí onde você está. Faça a sua experiência com Ele, filho. Aquilo que o seu corpo sente não é fantasia da sua cabeça, é Ele se aproximando de você, é Ele chegando aonde você está aí no banco. É Ele recolhendo a sua lágrima, a sua dor, a sua angústia. Você que perdeu a esperança, você que não vê mais probabilidade, possibilidade, você que, desculpa, já entregou os pontos. Levanta seus braços. Levanta seus braços. Você que tem visto com teus próprios olhos o teu filho se perder nas drogas, cada vez mais mergulhando fundo na vida do tráfico. A sua filha na vida da prostituição. Ela saiu de casa, ela virou garota de programa, ele virou garoto de programa. Você hoje sofre com a opção do seu filho, com a opção da sua filha. Você agora é esse infeliz, mas que teme ao Senhor, e o anjo do Senhor, ele se aproxima daqueles que o temem e os salva. Grita para ele, vai. Este infeliz gritou. Sabe a quem gritar? Cante, vai. Este infeliz gritou a Deus. E foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus. E foi ouvido. Tem jeito, viu? Tem saída. Ouvido. Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus. E foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus. E foi ouvido. Diga comigo, Senhor. Senhor, a última palavra não vem da boca dos homens. não vem da boca dos homens. A última palavra vem da tua boca. vem da tua boca. E eu quero crer
E eu quero crer que a tua palavra, que a tua palavra proclamada sobre mim hoje, proclamada sobre mim hoje é palavra de salvação, é palavra de salvação, é palavra de vida, é palavra de vida e de vida em abundância. de vida em abundância. Eu quero crer, Eu quero crer. eu quero crer. Eu quero crer. Eu, Eu, em sã consciência, em sã consciência, estou aderindo estou aderindo a Jesus Cristo, a Jesus Cristo, vivo vivo e ressuscitado, e ressuscitado, o vitorioso, vitorioso, aquele que reina, aquele que reina, aquele que impera, aquele que aquele que governa todas as coisas, aquele que governa todas as visíveis, as visíveis, as invisíveis. as invisíveis. Eu declaro nesta E noite eu declaro nesta noite a minha adesão a minha adesão a Jesus Cristo. a Jesus Eu proclamo, e eu proclamo de fato, de fato, Deus não enviou o seu Filho Deus não enviou o seu Filho ao mundo ao mundo para condenar o mundo, para condenar o mundo, mas para salvar, mas para salvar, para que o mundo seja salvo para que o mundo seja salvo por Ele. por Ele. E eu quero apresentar E eu quero apresentar essas realidades essas realidades do tempo presente, no tempo presente, para que a salvação de Jesus para que a salvação de Jesus as toque as toque neste momento. e neste momento. Feche seus olhos, aonde que a salvação de Jesus precisa chegar agora. Você me fala de pessoas que estão, infelizmente, com a corda no pescoço, no sentido de endividamento. Você começou a soltar cheque e você não tinha fundo para suprir esse cheque, e hoje você está vivendo esse desespero, essa angústia de não saber aonde recorrer. A última palavra não é do banco, a última palavra não é nem sua, a última palavra é dele. É dele. Isso me fala para eu dizer a uma pessoa: tenha a coragem em Jesus de tomar a decisão quanto a esta pessoa que hoje vive dentro do teu empreendimento. É necessário que você tome essa atitude para o seu próprio bem, para a sua salvação. Essa piedade sua, ela não provém de Deus, porque você tem visto o estrago que esta realidade tem gerado dentro dos seus negócios, seus empreendimentos. Chegou a hora de você tomar essa decisão, até por amor. Infelizmente, uma pessoa que não quer se converter, não tem o que se fazer a não ser rezar. Paulo vai dizer: entregue a Satanás para que pelo menos um espinho comece a forçar essa pessoa a tomar uma decisão por Deus. Coloca na presença dele essa realidade difícil, mas necessária. Mais uma vez, como igreja católica, como povo de Deus, apoiado nessa força de ressurreição, pela terceira vez cantemos agora: este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus. Foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Vai, Foi igreja. ouvido. Esse infeliz gritou a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Foi ouvido. Feliz gritou
Olha para esse irmão e diga: não temas. Fala para esse irmão do seu lado: não temas. Crê somente. Fala para nós padres aqui: não temam. Crê somente. Nós padres, os diáconos, vamos dizer a vocês: não temas. Crê somente. Sente um instantezinho, já já a gente levanta de novo. Hoje a gente não tem tanto tempo, mas eu quero só trazer para nós como alimento, dentro deste tempo que nós estamos vivendo, que é pascal, a força desse mistério que se chama Cristo ressuscitado. A igreja primitiva, ela vai viver em torno dessa força de ressurreição, que nem mesmo o fato dos apóstolos serem presos, a prisão foi suficiente para retê-los. Olha que força de ressurreição que girava em torno desses homens. Nada era capaz de detê-los, de intimidá-los, de fazer com que eles retrocedessem a partir das ameaças. É melhor a gente retroceder porque a gente está sendo ameaçado. Nada era capaz de retrocedê-los, porque eles viviam em torno do ressuscitado. Aqui está o segredo para nós, Igreja Católica: viver em torno do ressuscitado. É o que alimentava a convicção desses homens e mulheres do primeiro tempo. Nós bem sabemos que que Lucas está escrevendo já para uma comunidade mais ou menos organizada. Os fatos já aconteceram, ele está fazendo memória de acontecimentos que marcou a vida da comunidade cristã no primeiro momento, para uma igreja que lá nos anos 80, já mais ou menos estruturada, já não estava vivendo o dinamismo da ressurreição, a força da ressurreição, o impacto da ressurreição. E o que o apóstolo está fazendo? Está mostrando para os cristãos daquele momento como que viviam os cristãos do primeiro momento. Que força que gerava em torno desses homens e mulheres, para animar os cristãos daquele momento. Imagina que loucura. Eu fico assim pensando: meu Deus, se isso voltasse com o mesmo impacto daquele tempo, meu Jesus. Pedro passando nas ruas, nas vielas, e o homem era tão bem visto, tão bem conceituado, como o apóstolo, como quem estava no segmento, que as pessoas queriam que pelo menos a sombra do apóstolo atingisse o doente. Na hora que o apóstolo passava, que a sombra dele atingia o doente, diz a palavra, o doente ficava curado. A pessoa estava endemoniada, aproximava do apóstolo, o demônio saía. Olha, se for história da carochinha que fala, nós somos um bando de tolos. Mas se nós cremos verdadeiramente no que os nossos ouvidos ouvem, que os nossos olhos leem, nós precisamos retomar essa força de ressurreição. Imagina o apóstolo Paulo andando e as pessoas querendo se aproximar dele, tirava do seu bolso ou de algum lugar que traziam consigo um lençozinho, queria passar pelo menos no corpo do apóstolo para levar esse lençozinho para uma pessoa doente, para uma pessoa endemoniada. Quando triscava naquela pessoa, o milagre acontecia. Isso é da igreja das origens. Só que diga: Padre Edmilson, está fraco. Padre Edmilson, essa igreja não morreu. Ela está viva. E ela precisa estar viva mais do que nunca em mim. Bata no seu peito: em mim.
Amém? Aí você vai parar de cobrar a igreja. Vai parar de cobrar os padres, os diáconos, porque ela precisa estar viva em nós. Eu gosto, é uma música de uma comunidade que eu amo, Colo de Deus, que diz assim: seja a igreja que você quer ver. Você vai parar de cobrar menos e vai viver mais a igreja que você quer ver. Ah, por que a igreja? Por que o padre? E você? Olha, quando eu escutei essa frase, eu morava na missão de Aracaju. Ela me fez tanto bem, porque aí eu comecei a traduzir essa frase para outras realidades da minha vida particular como sacerdote. Seja o padre que você quer ver, Padre Edmilson. Eu vou exigir menos dos padres. Qual é o modelo de sacerdote que eu quero ver? Então eu vou tentar ser esse modelo de padre. Estou longe de atingir aquilo que é o modelo ideal que eu tanto talvez deseje. Talvez eu esteja muito longe, mas eu estou lutando para ser o padre que eu quero ver. Eu vou exigir menos dos outros. Seja o membro da comunidade Canção Nova, Cassiano, Padre Edmilson, que vocês querem ver. Seja esse membro. Zeloso, fiel, cuidadoso, que dá testemunho, que é autêntico, que vive a radicalidade do Evangelho, que acredita nas palavras do nosso Pai Fundador, crê naquilo que Ele escreveu como regra para uma vivência de santidade. Seja esse membro e para de cobrar os outros. Seja a mãe que você quer ver, filho, o pai que você quer ver. Lute por essa mãe, vocês mãe que oram pelos filhos. Ora, mas é grossa, é estúpida, é agressiva, é nervosa. Que mãe é essa que está orando pelo filho e está fazendo tudo o contrário? O filho vai olhar para essa mãe e dizer: Deus me livre de querer ser dessa igreja que minha mãe é. Que ela é uma jararaca em pessoa. É uma cobra venenosa. Não, filha, seja a mãe que você quer ver. Quer modelo? Pega uma Santa Mônica, uma Santa Rita. Pronto. Seja a mãe que você quer ver. O pai, zeloso, educado, cuidadoso, gentil, apaixonado pelo filho, apaixonado pela família. Seja. Isso é força de ressurreição. E nós podemos viver isso todos os dias. Todos os dias. É assim que se fabrica um santo na igreja católica. Cobre menos dos outros e um pouco mais de você. Menos dos outros. Exige um pouquinho mais de você. O pessoal não está rezando. Então reza você, bendito. O pessoal não quer saber. Então seja você, vai você. Padre João dizia para a comunidade: ninguém quer fazer, se apoiava em Dom Bosco. Faço eu. Eu guardo isso no meu coração. Ninguém quer fazer, ninguém quer arrumar o banco da igreja, eu vou arrumar. Ninguém quer varrer, eu vou varrer. Quero fechar. Morava em Aracaju. Nós programávamos Cerco de Jericó, 2 por semestre. E eu gostava de organizar o cerco, a tenda, o lugar onde o Santíssimo ia ficar. E era um dia assim de... Eu combinei com a minha comunidade de fazermos aquele cerco e de organizarmos a casa juntos, naquele cerco. Aí marcamos de nos encontrar 10 horas no rincão para tentar organizar, limpar, varrer, nos arrumar tudo. E eu e uma senhora sempre estavam muito na frente. Quero mandar um abraço e um beijo, querida Josefa, minha grande amiga. Uma senhorinha que, meu Deus do céu, a Josefa, não tem palavra para descrever. Que mulher grande. Que senhora grande. Quero muito bem a ela. Foi uma parceira nos trabalhos da missão de Aracaju. E aí eu saí da minha salinha, que ficava embaixo do palco, fui no rincão, cheguei lá, não encontrei um membro da comunidade. Subiu o dragão aqui dentro.
de raiva. Olhei e falei, Josefa, ela estava mexendo na grutinha. Eu falei, cadê os irmãos? Rapaz, ninguém chegou ainda não. Eu disse, quer saber de uma coisa, Josefa? Vamos largar isso de mão. A gente coloca uma toalhinha no altar, as velhinhas, e lá na capela de cima, já tem ar-condicionado mesmo, a gente resolve. Ela olhou para mim e disse, padre, para Jesus, façamos o melhor. Aí eu virei para ela e disse, vamos começar a que horas? Vamos começar a que horas? E eu e ela fizemos tudo o que tínhamos que fazer a partir de uma fala dela. Padre, façamos o melhor para Jesus. Eu falei, vamos começar agora, irmã? Até 4 horas da tarde nós estamos organizando para começar à noite o momento. Olha como é que Deus usa de força de ressurreição que está no outro para atingir a gente que está num momentozinho vivendo uma experiência de pequenas mortes. E a morte da raiva que está dentro de mim. Porque os irmãos não tinham chegado. Fizemos, depois estava tudo arrumadinho, os irmãos chegavam. Oi, que lindo, padre, parabéns. Tá, obrigado, de nada. Aquele sentimento ali de querer falar uma besteirinha, mas não falei nada. E vi o cerco maravilhoso, porque o diabo é diabo. Ele quer gerar morte. Mas Jesus veio para gerar vida e vida em... Então fica de pé, vamos cantar. Deus enviou seu filho para morrer no lugar de quem? No meu lugar. Olha, Deus amou tanto o mundo que enviou seu filho para morrer no seu lugar. Já imaginou como você é amado, como eu sou amado, como que nós, igreja, somos amados? No meu lugar. Graça imerecida, Padre. Conquistada por Ele diante de um mistério tão doloroso. Para morrer no meu lugar. Lá na cruz, Ele pagou o que mesmo? Os meus pecados. Mas Ele vive, vitorioso. Ele vive. Essa precisa ser a nossa grande convicção. Ele vive. Ele vive no Padre de meus. Fala o seu nome, fala. Cassiano. Ele vive, fala seu nome. Fala mais alto, eu quero ouvir você falando, vai. Olha que lindo, Ele vive em você. Ele vive em você. Olha que responsabilidade que a gente tem, né? De levar a vida. O tempo todo. Tem hora que a gente não quer levar a vida não, a gente quer levar a morte. Mas nós temos que levar a vida. A gente não tem nem opção. Nessa hora temos que levar a vida. No sorriso, no acolhimento. É nossa humanidade, filhos. Nossa humanidade. Que brota. Tadinha, minha filha querida que está aí, ela não tem culpa nenhuma. Eu cheguei, ela disse, padre, o senhor sabia que primeiro a missa ia começar só... Menina, já aquele ímpetuzinho assim, ninguém me avisou. Eu tive que fazer todo o movimento de respiração para entrar com Jesus Eucarístico, que você prepara uma coisa na sua cabeça, mas de repente seus planos mudam. E aí você tem que levar a vida. Porque a nossa humanidade, o tempo todo, ela é impulsionada por uma força que quer levar a morte. Pode observar, não saiu do meu jeito, já fico com raiva, já fico bravo, já quero falar besteira, já quero estourar com a pessoa. É nossa humanidade. Quem não vive isso aqui, diga eu, padre. Olha, acho que uma pessoa não vive. Porque acho que quase 99. Uma pessoa falou que não. 99 que estão aqui vivem. Os padres não vivem isso na paróquia não, né, padres? Nada, tudo 100%. Ave Maria. Eu quando fui pároco de uma igreja, coloquei uma cruz assim no altar.
Estou na fila da procissão de entrada, lá no fundo. Imitada aqui, a cruz ali. A ministra no meu ouvido chegou e falou assim: quem colocou aquela cruz no altar que não entende de liturgia? Eu falei: eu não vou responder, Jesus. Eu estou entrando na fila de procissão. Se eu for responder, eu vou ser grosso, eu vou maltratá-la, eu vou ficar mal, ela fica mal também. Eu respirei fundo, o canto de entrada entrou, coloquei a mão e fui embora. Que se eu fosse responder da fila de entrada, eu ia falar besteira. Quem colocou aquela cruz no altar? E foi eu que coloquei. Eu que coloquei no altar a cruz. Que não entende de liturgia. Falei: ai, Jesus de misericórdia. 4 anos de teologia estudando, não entende de liturgia. Aí você tem que ser humilde. E se você for virar para a pessoa, você fala besteira. Todos nós enfrentamos o tempo todo tentativas de morte. Ou de se matar ou matar alguém. Na fala, no olhar, no gesto, na cara feia. Estou errado? Não. Deixa alguém entrar na tua frente na fila. Você fica... Talvez na hora da fila da comunhão alguém entre você... É a luta. Mas Deus enviou seu Filho amado para morrer no lugar de você. Essa alma que está aqui dentro do Padre. Levanta seus braços, cante, vai. Deus enviou seu Filho amado Para morrer. Para morrer. Canta com gosto. No meu lugar. No meu lugar. Na cruz pagou, filho. Na cruz pagou. Canta com gosto os meus pecados. Por meus pecados. Mas o sepulcro vazio está. Vazio está. Por quê? Porque Ele vive. Então solta a voz e declara pro Brasil. Porque Ele vive. Aí vale tudo. Eu posso crer. Ser preso, ser humilhado, amanhã, ser desprezado. porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei Que o meu futuro. que o meu futuro Está nas mãos de quem? está nas mãos do meu Jesus que vive está. Um dia eu vou. Um dia eu Não será outro não, ouviu? É você. cruzar os rios E verei então um céu de luz. e verei então Canta isso com gosto, vai. um céu de E luz. verei que lá, em plena glória, E verei que lá vai valer a pena, ouviu? em plena glória, Vitorioso, vive e reina. vitorioso, vive e reina o meu Olha que Jesus. lindo, o meu Jesus. Porque ele vive. Porque Ele Temor. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos de quem? está nas mãos do meu Jesus. Com todo o ministério. que vive está. Canta Brasil e além Brasil, porque ele vive. Que Ele vive. Eu posso crer. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, Jesus. Mas eu bem sei que o meu futuro Está
nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais um minutinho, fecha seus olhos. Ele está vivo. Deixa Ele te dar vida agora. Para Ele, um minuto é como se fosse uma hora, e uma hora como se fosse um minuto. Diz a palavra: um dia para Deus são como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Olha a rapidez, a velocidade do poder, da ação salvadora. Esse um minutinho, deixa Ele tocar você. Deixa Ele mudar a sentença. Deixa Ele trazer vida. Talvez você esteja no fundo da depressão, e aquela depressão chamada crônica. Deixa o Senhor trazer vida. Talvez o diagnóstico médico é que você vai morrer com essa esquizofrenia. Mas deixa Deus mudar, Ele pode curar esse mal. Ah, mas a ciência diz que não tem cura. Não, a última palavra não é da medicina, não é da ciência. A última palavra é do Senhor. Ele pode mudar qualquer diagnóstico, o mais doloroso. Ele pode dizer: não, 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 essa doença não é para a morte, essa doença é para a salvação. Essa doença é para que o meu nome seja glorificado nessa pessoa, o meu nome seja exaltado. Essa provação que ele está passando, essa dor que ele está enfrentando nesse exato momento, essa perda de bens materiais, não é para que ele vive, que ele seja pobre e miserável. É para que o meu nome seja glorificado na vida dele, seja exaltado na vida dele. Não, até mesmo essa realidade dolorosa. O Senhor me fala de um sacerdote que deixou o ministério. Até mesmo tudo que você viveu fora do ministério, Deus quer usar de tudo isso agora para salvar. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Até essa loucura que o Senhor fez, Padre, Deus pode usar agora dessa loucura para fazer com que a sua loucura seja salvação para um povo. Você pode voltar a ser o padre mais zeloso do Brasil. Deus é capaz. Deus é capaz. Diga comigo: Senhor, Senhor, muito obrigado. muito obrigado.